Então nós podemos eliminar problemas, podemos prevenir doenças, ou podemos curar doenças, curar condutas, vamos dizer assim, por doenças físicas, ou podemos nos antecipar e, através da nossa mudança de conduta, através do auxílio ao próximo, entenda-se aí caridade, nós podemos então começar a reverter esse processo. Por isso que muitos que teriam, inclusive no seu código genético, a propensão a desenvolver uma doença grave aos 45 anos de idade, acaba não desenvolvendo. Por quê? Porque mudou seus hábitos. Porque se expôs a outras influências. Vivia num meio de más influências, passou a ser bem influenciado por um novo meio que passou a conviver. Enfim, hoje a ciência já comprova isso, de que nós não somos mais vítimas do genoma. E sim, mais de 95% das doenças que estão inclusive no nosso código genético podem não se manifestar de acordo com os meus hábitos alimentares, hábitos físicos, pensamentos e sentimentos. Nós dizemos o que pode e o que não pode se desenvolver em nós, apesar de estar gravado no núcleo da célula. Isso comprovado. Chama-se epigenética. Vários pesquisadores falam sobre isso, inclusive não espíritas, logicamente, né? Então, um outro ponto importante, então falamos aqui de fé. A fé como um facilitador, como um meio de absorver, de facilitar, de sugar, no bom sentido, os fluidos reparadores que nós necessitamos naquele exato momento, né? Mas é importante que a gente fale então de vontade. E aí eu trouxe, e já falamos aqui numa outra ocasião, eu faço questão de falar de novo, porque foi uma coisa que me chamou muito a atenção, eu nunca tinha me dado conta disso, exatamente no livro dos Médiuns, que também é um livro da codificação espírita, que fala exatamente sobre os fenômenos mediúnicos, como funcionam, quais são os tipos, qual é o mecanismo. E aqui no livro dos Médiuns, exatamente no capítulo que trata da cura pela imposição das mãos, os espíritos nos falam o seguinte, olha só. Sobre o papel capital que exerce a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é nem mesmo uma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage seus compostos, cujas propriedades íntimas podem assim ser transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar em razão da força de vontade. O espírito encarnado pode agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente, variar-lhe as propriedades em certos limites, e é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Outra explicação importante também, muito esclarecedora, né, sobre o efeito da vontade. Porque quando a gente está no modo tanto faz, nós deixamos a vontade de lado. E a vontade é uma alavanca poderosíssima. Tanto que o poder do magnetizador de curar depende da sua vontade, da intensidade da sua vontade. E como eu falei, existem algumas maneiras de esse mecanismo funcionar. O mecanismo da cura pode ser pelo efeito produzido por um espírito, sem que tenha um magnetizador participando.
Exemplo, nós podemos ter o nosso próprio guia espiritual fazendo algum tratamento necessário, né? Sem que a gente nem perceba, muitas vezes, né? Seja por intuição, né? nos transmitindo bons pensamentos, seja por ação sonambúlica, seja por transmissão de fluidos mesmo, né? Então pode ser espiritual, pode ser de um magnetizador para nós, né? Simplesmente alguém que tem o poder de magnetizar pode promover essa cura. Essa cura pode ser instantânea, como foi dito aqui, ou ela pode ser através de um tratamento que pode ser mais curto, mais longo, conforme a enfermidade, conforme a vontade de ambos e a fé daquele que recebe o tratamento. Certo? Então ela pode ser de curta duração, pode ser instantânea, apesar de ser mais rara, e pode ser durante um longo tratamento. E ela pode ser mista, ou seja, um magnetizador com a ajuda de um espírito que completa as faculdades que esse magnetizador não tem, e aí soma as do espírito com o do magnetizador e atinge então o seu objetivo, que é de curar alguém.